Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Hoje vamos dar continuidade à série de mensagens que o pastor tem trago em Tiago, né? E ele deu o tema para essa série de mensagem de pensando na igreja do nosso tempo. E hoje, como é a terceira mensagem, pensando na igreja do nosso tempo, parte 3. Nós continuaremos dentro da epístola de Tiago e hoje dentro do capítulo 3. Tiago, capítulo 3 é bem interessante. Mas se nós lermos o texto todo, você vai ver que ele fala sobre a língua, não é? Sobre o controle da língua. Então nós vamos para a mensagem de hoje na epístola de Tiago, número 3. Então, para nós termos o controle das nossas emoções, nós precisamos de inteligência emocional. Por isso que o tema de hoje é inteligência emocional. E o título? A igreja precisa da sabedoria do alto para obter inteligência emocional. Então é o nosso Deus que nos dá a inteligência emocional. Sabe, às vezes nós temos vontade de chutar o balde, de acabar com tudo, de parar tudo, de não continuar. Eu não vou fazer isso mais, vou parar com esse trabalho, vou trocar de faculdade, vou trocar de bairro. Mas então nós oramos e o nosso Deus fala ao nosso coração, então nós mudamos a nossa mentalidade. Deus trabalha na nossa mente, trabalha na mente de cada um de nós. Então nós vamos aqui para iniciarmos ao próximo slide, que diz: descrevendo a ausência da inteligência emocional, principalmente no que diz respeito ao falar, Tiago diz, vamos lá, Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 6, que diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só, vamos ler mais uma vez para fixar. Assim também a língua... Muito obrigado. Assim também, a língua é um fogo, é uma força da natureza, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, Deus, ele trabalha na nossa mente, mas se nós permitirmos o nosso inimigo, o nosso adversário, que ele não é adversário de Deus, muita gente se confunde com isso. O diabo não é o adversário de Deus, ele é o nosso adversário. E ele tenta trabalhar nas nossas mentes, ele tenta trabalhar na mente de cada um de nós. Então, a língua é a ferramenta utilizada pelo nosso inimigo. Ele trabalha na mente e o que sai da nossa boca é algo que fere, algo que machuca, algo que transforma aqueles que estão próximos a nós, não é? E quem está mais próximo de nós, senão a nossa família? E às vezes nós soltamos palavras duríssimas para a nossa família. Às vezes nós soltamos palavras duríssimas para aqueles que trabalham conosco, não é?
às vezes 8 horas por dia, 10 horas por dia, até 12 horas por dia. Soltamos palavras que ferem, para os nossos irmãos da igreja. Numa discussão, nós abrimos a nossa boca e falamos aqui, como diz o texto, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sabe, irmãos, Tiago, ele está falando numa epístola universal, o pastor já falou disso aqui, para todos os cristãos. Tiago aqui não está falando só aliás, não está falando para ímpios, está falando para a igreja. Então, se nós permitirmos, a nossa língua, ela pode ser incendiada pelo inferno. Então, nós vamos ver hoje como obter a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes. Olha, essa palavra aqui é muito interessante. Fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Então, quando nós temos inteligência emocional dada por Deus, nós aprendemos a compreender as emoções das outras pessoas. Isso é importantíssimo, compreender as emoções das outras pessoas. Que às vezes nós olhamos para o nosso próprio umbigo. A nossa própria emoção nós compreendemos, mas a emoção dos outros temos dificuldade. Então, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes. E por que esses conscientes aqui é algo tão importante? Porque quando nós estamos irados, quando nós estamos com a nossa língua inflamada pelo inferno, nós não utilizamos essa consciência, nós não utilizamos a razão e falamos aquilo que não deve ser falado. Então é por isso que nós precisamos fazer escolhas conscientes. É uma escolha. Quando vocês tiverem alguma discussão e você vê que essa discussão está descambando para o lado errado, você tem a escolha de continuar aquela discussão ou parar ali mesmo. É uma escolha consciente que você vai fazer, adquirindo uma melhor qualidade de vida. Então, quando nós passamos a fazer escolhas conscientes, nossa qualidade de vida melhora, porque a gente para de arrumar confusão em casa, para de arrumar confusão no trabalho, para de arrumar confusão na igreja, e a nossa qualidade de vida melhora. Sabe, quando a gente está aborrecido, quando nós estamos irados, dá dor de cabeça, a pressão sobe, o coração começa a pular, nós ficamos irritadiços, tem gente que tem dor na coluna, dor no pescoço. E quando nós decidimos ficar bem, tudo melhora na nossa vida. Próximo slide diz assim: quem tem inteligência emocional sabe pensar, sentir e agir. Sabe pensar, sentir e agir. E por que pensar, sentir e agir? Porque a nossa emoção, ela começa no pensamento. Então, se nós tivermos pensamentos bons, nós vamos ter sentimentos bons. Consequentemente, nós vamos agir de forma correta. Então, nós precisamos pensar bem e direito, precisamos sentir bem e precisamos agir bem também, de forma inteligente e consciente.
sem deixar que as emoções controlem sua vida e se acumulem de forma a reproduzir ou criar traumas e doenças psicossomáticas. Tem pessoas que são controladas pela sua emoção. Se você pisar no pé dele, imediatamente ele vai se voltar para você com a mão fechada para te dar um soco. Pastor, tem gente assim? Tem. São pessoas levadas pelas próprias emoções. A mínima coisa que acontece, ela leva para o lado errado. Porque não conseguem controlar, né? E deixam que se acumulem de forma a reproduzir ou criar traumas e doenças psicossomáticas. A ciência já comprovou a ligação que há. Não são todos os casos, mas há uma grande ligação entre a raiva, sentimentos ruins, depressão, com determinados tipos de doença. Então a pessoa fica sentindo raiva durante muito tempo, o estômago já começa a ferver, já começa a aquecer, a pressão já fica lá no alto, e a pessoa, por causa de um pensamento, acaba criando uma doença psicossomática. Por causa de um sentimento. E esse sentimento pode gerar traumas também, que essa pessoa vai levar para a vida toda. Os principais pilares da inteligência emocional são, vamos lá, autorresponsabilidade. Está ali, ó, bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ler daí, mas eu vou ler para vocês. Você é o único responsável por suas realizações. Autorresponsabilidade. Você é o único responsável por suas realizações. Quando eu penso em autorresponsabilidade, na Bíblia, me vem logo na cabeça um nome. Adão. Senhor, não fui eu, a culpa é de Eva. Foi ela que me deu a maçã. Você é o único responsável por suas realizações. Não coloque a culpa nos outros. Autorresponsabilidade é a capacidade de assumir a responsabilidade por todas as coisas que acontecem na vida, seja o sucesso, fracasso, erros ou acertos. Quantas pessoas aí na mídia falando, eu sou um criminoso porque eu tive uma infância muito difícil, meu pai me batia, minha mãe me batia, então eu fui morar na rua e não tive uma outra opção a não ser roubar, a não ser matar. Mentira! Eu conheci um pastor que ele foi jogado na lata do lixo. Ninguém sabia a data de nascimento dele, o aniversário dele era uma data inventada. Ele cresceu no orfanato. Ninguém quis adotar o menino. Quando fez 18 anos, Deus abençoou que ele foi para o quartel. Passou alguns anos lá no exército. Quando chegou o momento de dar baixa, foi morar na rua. Enquanto ele morava na rua, muitas igrejas faziam trabalhos evangelísticos. E em um desses trabalhos evangelísticos, ele entregou a sua vida nas mãos de Jesus. E ele contava no testemunho que eu assisti,
nunca roubou uma bala. Nunca. Então essa história de que eu sou bandido porque eu fui maltratado, sou bandido porque eu não tenho oportunidade, é mentira. Cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas. Se esse pastor tivesse se tornado um criminoso, teria todas as desculpas do mundo. Eu fui jogado na lata do lixo, cresci no orfanato, fui para o quartel, fui morar na rua, virei bandido por causa disso. Mas não é verdade. Todos nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida, seja o sucesso, o fracasso, os erros ou os acertos. Olha só o que diz em Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho, não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Simples assim. Ezequiel 18, 20. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um é responsável pelas suas ações. Cada um é responsável por aquilo que fala. Cada um é responsável por aquilo que transmite. Então nós devemos fazer uma reflexão. O que as pessoas que estão próximas a nós, elas percebem de nós? Nós somos pessoas queridas? Nós somos pessoas agradáveis? Nós somos pessoas boas de se lidar? Ou somos pessoas carrancudas? Pessoas que, se alguém te dá um bom dia, você pergunta por quê? Essa é a nossa reflexão, irmãos. Tiago, ele diz que a nossa língua, ela pode ser utilizada pelo inferno, ela pode ser inflamada pelo inferno. E ele estava falando com crente, não era com ímpio, não. Então, se nós deixarmos filhos de Deus, nós podemos nos tornar uma pessoa assim, carrancuda, chata, mexeriqueira. Uma pessoa que arruma problema com todo mundo. Ninguém aguenta ele dentro de casa. Ninguém aguenta ele no trabalho. Ninguém aguenta ele na igreja. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Autorresponsabilidade. Próximo pilar da inteligência emocional. Percepção das emoções. Reconhecer as emoções humanas, tanto as próprias quanto das pessoas ao redor, e identificar a mensagem que trazem. Parece um negócio óbvio, né? Pastor, fala sério, é só a gente nascer e viver no meio de ser humano que a gente já tem essa percepção das emoções. Não é bem assim, não. Não é porque nós vivemos em sociedade, não é porque nós vivemos na família, que nós temos a percepção das emoções. Então nós precisamos reconhecer as emoções humanas dos outros, as próprias e quanto daqueles que estão ao nosso redor. Que tem gente que não consegue reconhecer nem a própria emoção, nem o próprio sentimento. O sujeito está lá irritado, soltando marimbondos, e acha que, não, eu só tenho a voz mais alta, é o meu tom de voz, eu sou assim mesmo. Nem a própria emoção consegue reconhecer. Como é que vai reconhecer a emoção daqueles que estão ao redor? Como é que vão identificar a mensagem que trazem?
Nós precisamos identificar as emoções das pessoas e identificar a mensagem que trazem. É que hoje em dia está todo mundo de máscara aqui. Mas quando estamos sem máscara, só de olhar para o rosto de alguém, nós já percebemos o que aquela pessoa está sentindo. Principalmente se for uma pessoa muito conhecida. Se você olhar, vai ver que está aborrecido. Se você olhar, vai ver que está triste. Se você olhar, vai ver que está feliz. Se você olhar, vai ver que está angustiado. Porque precisamos reconhecer essas emoções. Então, nós cristãos, essa é uma percepção que é uma ferramenta para os cristãos. Porque às vezes as pessoas não vão te falar nada. Elas sabem que você é cristão, mas elas não vão te falar nada. Mas se você vê a pessoa lá no cantinho dela, todo amuado, nós estamos aí no Setembro Amarelo. Você vê a pessoa amuada lá no canto dela, a pessoa se isolando, e você tiver essa percepção, você pode se aproximar daquela pessoa, dar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho. Não precisa nem falar diretamente, é só você puxar a conversa e começar a falar de Deus. Vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Porque uma pessoa dessa que está isolada, está triste, está fugindo da realidade, ela pode tirar a própria vida. Então, se nós tivermos esta percepção, nós conseguimos levar uma palavra abençoada. Olha só o que diz aqui em João, capítulo 11, do 32 a 35. Olha o que é percepção das emoções. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus chegou naquele local, Lázaro havia morrido, estava Maria chorando, estavam os judeus chorando, e Jesus ele teve a percepção das emoções daquelas pessoas, e às vezes nós queremos mostrar uma firmeza, não é? Uma fé tão grande, que nós chegamos, a pessoa está triste aí, nós chegamos saltitando, nós chegamos glorificando, e nem percebemos o que está acontecendo ali à volta. Não era mole para Jesus chegar lá: isso aí esquenta a cabeça não, Maria, ora, a gente está com Deus, vou resolver tudo rapidinho, o nosso Deus, o nosso Pai vai agir, vai trazer o Lázaro de volta. Mas Jesus não fez isso. Jesus, quando viu Maria chorando, os judeus chorando, ele teve a percepção e a empatia, e Jesus chorou. Sabe, irmãos, se nós demonstrarmos aí uma fé inabalável, eu sou super crente, eu sou super cristão, aqueles que precisam estar perto da gente não ficarão. Quando nós temos a percepção, e às vezes é um estalo assim, ó, você chega no ambiente, você já percebe, o Espírito Santo já fala com você, e você já sabe o que fazer. Mas é preciso ter essa percepção que Jesus teve. Outro pilar é o gerenciamento das emoções. Parece a mesma coisa, mas não é.
O que é o gerenciamento das emoções? É a conscientização da sua reação, né, da sua resposta emocional diante de cada emoção. Então, é a conscientização da sua reação diante de cada emoção. Quando você se depara com uma pessoa lá da sua família, extremamente nervosa, gritando, falando alto, xingando todo mundo, qual é a sua resposta emocional? Outra reflexão que nós temos que fazer. Qual é a nossa resposta emocional? Será que nós gritamos de volta? Não, aqui quem manda sou eu, está gritando por quê? Está pensando o quê? Qual é a nossa resposta emocional, irmãos? Quando a pessoa está irada, quando a pessoa está revoltada, qual é a nossa resposta emocional quando as pessoas estão chorando? Nós nos compadecemos? Ou abrimos a Bíblia, o Espírito Santo vai cuidar de você, não se preocupe, porque Deus está no controle. Jesus chorou. A resposta emocional de Jesus foi condizente com o momento, com o sentimento que aquelas pessoas estavam vivendo. Então, o gerenciamento das emoções, a resposta emocional é muito importante. Nós precisamos ter essa resposta emocional, ter esse controle emocional, para que nós possamos desempenhar aquilo que o nosso Deus espera de nós, que é pregar o Evangelho de Cristo. Quantos lugares no mundo agora está difícil pregar o Evangelho? Quantas pessoas têm sido perseguidas? E quais têm sido as respostas emocionais dessas pessoas que têm sido perseguidas? Eu sei que não pararam de pregar. A Igreja de Cristo está voltando para as catacumbas. As notícias têm chegado aqui no Brasil que a Igreja de Cristo tem voltado para as catacumbas. É a resposta emocional correta. Fecharam a igreja, demoliram a igreja, não podemos mais pregar o Evangelho, Senhor. Acabou. Acabou nada. As pessoas têm respondido de uma outra forma. Vamos voltar às nossas raízes. Vamos fazer cultos nos lares. Mas tudo isso vem do gerenciamento das emoções. Não adianta, vocês não vão deixar pregar não? Então eu vou lá para o meio da rua enfrentar eles. Os sujeitos lá de AK-47, você vai para o meio da rua pregar. O que vai acontecer? Vai para a glória. Que estratégia é essa? Tá, é salvo, foi para o céu, muito bem. Mas e os outros que precisam ouvir a palavra de Deus? Olha só, aqui em João, Evangelho de João, capítulo 18, do 10 ao 12. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas judeus,
prenderam Jesus. Isso aqui foi o momento da prisão de Jesus. Pedro, ele não queria gerenciar emoção nenhuma. Ele pegou a espada e cortou a orelha ali do servo do sumo sacerdote. O que ia acontecer naquele momento? É guerra. Poderia morrer todo mundo naquele momento, mas Jesus falou o quê? Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não havereis de beber o cálice que meu pai me deu? Então tem hora para tudo. Aquela hora era a hora de Jesus ser preso, para morrer na cruz por cada um de nós. Pedro agiu sem pensar, sem gerenciar as suas emoções. A resposta automática: ah, pastor, eu sou automático. Eu sou automático. É papum, mandou, levou. Só vai arrumar problema. Papum só vai arrumar problema. Toma lá da cá, só vai arrumar problema. Jesus foi colocando logo uma água fria em cima dele. Calma aí, Pedro. Agora não é hora disso. Agora é hora de eu beber o cálice de meu pai. Precisamos gerenciar as nossas emoções. Não é fácil. Não é fácil. Mas precisamos aprender. Mais um pilar. Foco. O foco determina o resultado. Sendo assim, a capacidade para focar nos aspectos positivos das pessoas e situações é imprescindível. A capacidade para focar nos aspectos positivos das pessoas e situações é imprescindível. Quem tem controle emocional, quem controla a sua língua, ele tem essa capacidade de focar no lado positivo. Ele consegue ver o lado bom. É aquela história do copo. É o copo na metade. Alguns vão olhar, está meio vazio, está acabando a água do copo. Outros vão olhar aquele mesmo copo e vai falar: daqui a pouquinho está cheio. Mas tem aquele outro tipo de pessoa, né? Que é pessimista, a hard hiena. Ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que os jovens aqui não vão entender nada do que eu estou falando, mas o pessoal de mais idade sabe do que eu estou falando. Do hard hiena. Só via coisa ruim, só via tristeza, não via nada de positivo. Sabe, tem muita gente dentro da igreja assim: ah, pastor, olha, do jeito que o mundo está caminhando, eu não sei não, hein? Eu acho que os ateístas vão dominar o mundo inteiro, não vai ter mais nenhum lugar para pregar o evangelho. Se a gente vai para a Ásia, o negócio está difícil. Se a gente vai lá para os lados do Oriente Médio, piorou. A Europa está sendo toda dominada. A América já não era mais como era antes. E o Brasil, olha, não sei não, hein? Mas nós precisamos ver o lado positivo da vida, positivo das coisas, positivo do Evangelho. Nós estamos vivos, estamos aqui, podemos pregar a palavra de Deus. Cada um de nós pode fazer a diferença. E olha, eu nunca vi uma geração que está precisando fazer a diferença como a nossa geração, hein? Aqui no Brasil, a nossa geração está precisando fazer muita diferença. Precisamos ser muito positivos. Precisamos ter a certeza de que o nosso Deus está agindo nos corações. Precisamos ter a certeza de que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus e vão se converter. Que o nosso país não deixará e nunca deixará de ser cristão. Então nós precisamos ter foco. Qual é o nosso foco?
Nosso foco tem que ser Jesus. E quando o nosso foco é Jesus, a gente vai ver o lado positivo das pessoas. Jesus via só o lado positivo das pessoas. É impressionante. Todo mundo que ele andava, que seguia ele, que ia atrás dele, podia ser o que fosse. Ele via o lado bom daquela pessoa. Era prostituta, ele viu o lado bom. Era cobrador de impostos publicano, ele viu o lado bom. Então ele via o lado bom das pessoas. Às vezes nós não queremos. Esses meninos que estão na rua aí, isso tem mais jeito não. Tem jeito não, isso aí já era. Isso aí só tem 2 caminhos. É a cova ou a cela. Tem o caminho de Jesus. O caminho da transformação. Sabe, irmãos, se nós pregarmos, quem sabe se no mês que vem, um desses não está sentado aqui num banco desse, glorificando a Deus. Quem sabe se daqui uns anos vai estar pregando a palavra. Quem sabe se daqui uns anos não vai estar evangelizando. Mas é preciso nós vermos o lado bom. Números 13, 27 ao 30, diz assim. Isso aqui é a visão positiva. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Olha, Brasil dá de 10-0, hein? Não estava assim não. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha, tanto empecilho. Olha quanto povo contrário. Habita nessa terra o povo que é poderoso, cidades fortificadas e muito grandes, filhos de Anak, amalequita, heteu, jebuseu, amorreu, cananeu, que habitam o mar e pela margem do Jordão. Então, muita coisa contrária. Mas Calebe, ele tinha um foco. Era conquistar aquela terra. E ele viu o lado positivo. Nós conquistaremos aquela terra porque Deus é conosco. E nós reconquistaremos o nosso Brasil. O nosso Brasil será conhecido sempre como um país cristão, como um país que prega a palavra de Deus. Este país é conhecido desde a sua fundação como um país cristão. Então, tem dificuldade? Tem. Tem inimigo? Tem. Tem palavra contrária? Tem também. Tem dificuldade? Montão. Mas Deus está conosco. Deus é acima de todos. Ele é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Então nós precisamos crer nisto, que o nosso Deus está à nossa frente. E para nós encerrarmos, a última ação, o último pilar, ação. Somente pela ação enfrentamos o medo, tristeza e raiva. Encontramos a alegria e o amor. Geramos resultados e concretizamos nossos sonhos. Tudo que nós aprendemos hoje, tudo. Se a gente ficar em casa deitado,
vai acontecer alguma coisa? Não vai. De tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, de tudo que nós aprendemos do Evangelho de Cristo, de tudo que Deus tem falado aos nossos corações, se a gente ficar só em casa, eu não preciso de igreja. Eu posso assistir o culto pela internet, o pastor Robson grava e coloca na internet. Vou ficar em casa. Não vai acontecer nada na sua vida. E a culpa não será de Deus. Geralmente essas pessoas inertes, elas têm aquela mania de colocar a culpa em Deus, né? O Adão colocou a culpa na Eva e o inerte coloca a culpa em Deus. Não foi da vontade de Deus que isso não aconteceu na minha vida, né? Se Deus quisesse que isso acontecesse na minha vida, Ele moveria céus e terras, porque eu todo-poderoso, e isso aconteceria na minha vida. Mesmo eu aqui deitado no meu sofá, assistindo uma Netflix, não é assim que funciona. Olha aqui, ó, somente pela ação enfrentamos o medo, a tristeza e a raiva. Encontramos a alegria e o amor. E geramos resultados e concretizamos nossos sonhos. A ilustração quem é? É claro, ele, Davi, derrotando o gigante. Olha só o que diz aqui em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Era o gigante. Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará os impostos em Israel para a família de seu pai. Olha quanta vantagem para aquele que entrasse em ação. Só que ninguém entrava em ação. O exército todo de Israel é povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, todos homens de Deus. Nós podemos fazer uma correlação com a igreja de hoje. Todos homens de Deus, e ninguém fazia nada. E tinha muita vantagem, hein? Ia casar com a filha do rei, e a família ia ser isenta de impostos. Então tinha muita vantagem. Mas aí Davi, quando ouviu aquilo, partiu para cima. E olha o que diz em 1 Samuel 17, do 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto em chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Mas o que me chama a atenção está lá em cima, sublinhado ali, ó. Este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Estava todo mundo acovardado, todo mundo no cantinho, todo mundo atrás da linha de batalha. Mas Davi, ele correu na direção da linha de batalha, ele tomou uma ação. Sabe, meus irmãos, quando nós temos a inteligência emocional, nós conseguimos ver os benefícios de tomar uma ação e não ficar parados. Nós vemos os benefícios de realizar. Sabe, irmãos, o que nós temos realizado? Às vezes nós temos até o sonho, Deus coloca no coração a vontade, mas nós temos que ter iniciativa para realizar.
Precisamos ir à frente, precisamos colocar em prática. Sabe, você tem alguma estratégia? Coloque em prática. Coloque em prática por aquele familiar que você tem orado já há anos. Coloque em prática lá no seu trabalho. Coloque em prática na sua vizinhança. Se Deus te deu alguma visão aqui dentro da igreja, alguma coisa que você precisa realizar, procura o pastor. Eu lembro quando eu fui falar com ele a primeira vez, eu assistindo a mensagem, Deus já me deu onde que eu ia colocar o slide, onde que eu ia colocar a câmera, e eu fui falar com o pastor. Então, se você tem alguma ideia, procure o seu pastor, procure a liderança, implemente na sua família, implemente no seu trabalho. Às vezes o seu chefe está só esperando você abrir a boca e falar alguma coisa para ele te promover. Mas como você fica retraído, as oportunidades vão passando. Então, irmãos, este correu depressa em direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou cravada e ele caiu com o rosto no chão. Então, esse gigante aí que você está pensando, não é nada. Você acha ali que a iniciativa foi de Davi, mas você acha que a capacidade era de Davi? Não. Era Deus que dá a capacidade. Ah, pastor, eu não faço porque Deus me deu a vontade, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer, eu vou passar vergonha. E passar vergonha que nada. É o que eu falo lá nas aulas lá do nosso curso de homilética. Se alguém te chamar para vir aqui à frente fazer o dízimo, venha. Se alguém te chamar para dar uma palavra, venha. Mas pastor, eu vou passar vergonha na igreja, principalmente no domingo está cheio. Vai passar vergonha nada. Você está na sua igreja, os seus irmãos vão estar orando por você. Sabe, a gente olha assim para a cara dos outros assim e acha que está todo mundo rindo, desconfiando, mas não. Os nossos irmãos estão orando por nós, os nossos irmãos estão torcendo por nós. Então ponha o seu plano em prática, porque eu tenho certeza que vão ter muitas pessoas para te apoiar, amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações, Senhor. E nós temos conseguido dominar as nossas emoções. Nós temos conseguido reprimir a nossa língua, Senhor. Essa língua que às vezes é inflamada pelo inferno, como diz a Tua palavra. Mas o Teu Espírito Santo, a cada dia, Ele nos guia por caminhos certos, por caminhos corretos. Então, Senhor, nós te agradecemos por isso, te agradecemos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.